Qual é o ponto da reta x menos y mais 1 igual a 0 que dista a raiz de 13 do ponto 0 e 2? Então, aqui ele está perguntando sobre distância. Então, a gente vai usar o ponto P, x e y, né, que está escrito aqui na reta, e vou chamar de A esse ponto 0 e 2. O que a gente sabe que a distância de P até A é raiz de 13. Para calcular esse ponto, eu preciso de mais informação, né? Porque aqui, se eu escrever a equação que determina a distância de um ponto, eu vou ter só uma incógnita, né? Então, eu não vou conseguir. Mas eu sei que o ponto P, ele pertence a essa reta R. Então, eu vou usar essa relação. Se P pertence à reta R, o que a gente sabe? Que x menos y mais 1 é igual a 0. Eu posso isolar para ver quanto que o y vale em função de x. Se eu jogo o y para lá, y vai ficar valendo x mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar P sendo x e x mais 1. Porque aí eu fico com uma incógnita só. Eu reescrevi y em função de x. Como que eu fiz isso? Usando a equação da reta, isolando o valor de y. Agora sim, então a distância de P até A é raiz de 13. A distância de P até A, como que ela é calculada? X de P menos o x de A ao quadrado mais y de P menos o y de A ao quadrado. Aqui eu acho a distância. Então, a gente sabe que esse valor vai ser igual a raiz de 13. Substituir. X de P é x, x de A é 0, y de P é x mais 1, y de A é 2. Eu já vou elevar os dois lados ao quadrado, né, para cancelar essa raiz de fora. Então, eu tenho aqui, olha, x menos 0 ao quadrado vai ser x ao quadrado. E primeiro a gente faz a conta aqui, né? X mais 1 menos 2 vai ser a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado, que vai dar 13. Prestem atenção, primeiro vocês resolvem o que está dentro do parênteses para depois elevar ao quadrado. Então, aqui é x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2x mais 1, que vale 13. Então, 2x ao quadrado menos 2x, 1 menos 13 vai dar menos 12, igual a 0. Vou dividir tudo por 2, então eu tenho que x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. E aí, agora eu tenho que encontrar os valores de x. Então, vamos ver. Eu vou por soma e produto, tá bom? Dois números que somados dão 1 e que multiplicados dão menos 6, né? A soma é menos b sobre a. E a multiplicação é c sobre a, então dá menos 6. Então, seria algo como 2 e 3 para dar 6, tem que dar positivo, então seria mais 3 e menos 2. Só. Gente, se vocês não gostarem de fazer assim, façam pelo Bhaskara, tá bom? Menos 2 mais 3 dá um positivo, menos 2 vezes mais 3 dá menos 6. Então, encontrei que x1 pode ser o 1, pode ser o menos 2. Então, o x2 vale 3. Só que a gente não encontrou o ponto, a gente encontrou os valores de x. Então, vamos lá. O ponto P1, ele vai ter y1 valendo o x1 mais 1. Então, ele vai ter menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Portanto, o ponto P1 ele tem coordenadas x menos 2 e coordenadas de y menos 1. O ponto P2... O ponto P2, ele diz pra gente que tem o x2 valendo 3. Então, o y2 vai ser x2 mais 1. Tô pegando dessa relação aqui. X2 vale 3, mais 1, 4. Então, o ponto P2, ele vale 3 e 4. Então, qual é o ponto da reta R que dista a raiz de 13 do ponto A? A gente tem duas respostas. Ou P é menos 2 e menos 1, P1 e P2, que é 3 e 4. Esses dois pontos estão na reta e distam raiz de 13 do ponto 0 e 2. Vou mostrar também para vocês no GeoGebra, tá bom? Bom, vamos ver aqui então nesse exercício 7.
Por que são 2 pontos como resposta, né? Então, ele deu pra gente a equação x menos y mais 1 igual a 0. Então, a reta tá ali. E ele perguntou qual é o ponto da reta R, né, dessa reta aí, que dista raiz de 13 do ponto 0 e 2. Então, como que a gente pode fazer para encontrar isso? Vou primeiro colocar o ponto 0 e 2, vou chamar de A, né, eu tenho que dar um nome para ele aqui, chamei de A. Então, esse é o ponto 0 e 2. E eu quero saber quais são os pontos que estão a uma distância de raiz de 13 do A, mas que também estão na reta R. A gente usa para isso a circunferência, porque a circunferência ele é um conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de um centro fixo. Então, aqui dessa vez, olha, eu coloquei centro e raio. Então, o GeoGebra ele vai querer que a gente determine primeiro qual é o centro e depois qual é o raio. Deixa eu ver se ele dá para mim aqui a possibilidade da raiz quadrada. Acho que não. Então, eu vou colocar bonitinho. Então, eu vou colocar 13 elevado a meio, né? Que seria a raiz quadrada de 13. Então, ele traçou para mim a circunferência aqui que tem distância raiz de 13, né? Então, todos os pontos que estão em cima dessa circunferência estão a uma distância de raiz de 13 de A. Só que eu não quero qualquer ponto, eu quero os pontos que estão na reta R. Então, de novo, eu vou pegar a intersecção de R com essa circunferência. Eu achei o B e o C. O C é menos 2 e menos 1, e o B é 3 e 4, que foram os que a gente encontrou. Então, lembrem-se, né? Tem infinitos pontos que estão a raiz de 13 de distância de A, mas só esses 2 aqui estão a raiz de 13 de A e também sobre a reta R, beleza? As retas R e S intersectam-se em um ponto de abscissa 2. Então, ele disse aqui que esse ponto P, ele é 2 e um Y que a gente não conhece. Escreva a equação de S. Então, primeiro a gente vai encontrar a equação de R para depois encontrar de S. Por quê? Eu preciso de 2 pontos para encontrar a equação de S. Um eu já tenho, que é a origem, e o outro vai ser esse ponto P, que é 2 e Y, né? Mas eu não sei qual que vai ser ele. Então, eu vou resolver como a gente fez agora há pouco um outro. Então, a reta R, ela passa por 3 pontos. Vou chamar de ponto A, esse daqui, o ponto P e o ponto B. Então, o ponto A é 0 e 5. O ponto B é 5 meios e 0, é esse que está aqui. E o ponto P é 2 e Y. O que eu sei? Que esses 3 pontos passam pela reta R, portanto, eles estão alinhados e o determinante da matriz formada por essas coordenadas vai dar 0. Então, vou calcular essa relação. Então, determinante, as coordenadas de A, as coordenadas de B e as coordenadas de P. Então, perceba que eu já usei 2y, não pus x e y, porque eu já sei o valor de x aqui nesse ponto que eu estou interessado. E agora, a gente vai calcular. Aqui vai dar 0, 10, mais 5 meios de y, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, menos 25 meios. O que eu sei? Que isso vale 0, né? Então, 10 mais 5 meios de y menos 25 meios dá 0. Vou multiplicar todos os termos por 2 para tirar essa fração. Então, 20 mais 5y, pensa que seria 10 meios, então fica 5, ou então você vai cortar esse 2 com 2, tanto faz o seu raciocínio. Menos 25 igual a 0. Então, 5y menos 5 igual a 0, 5y igual a 5, y igual a 1. Então, a gente descobriu que o ponto P, que passa tanto por R quanto por S, vai ser 2 e 1. Agora, a gente vai determinar a equação da reta S. Então, a reta S, ela está sendo formada pela origem 0, 0, e pelo ponto P, que tem coordenadas 2 e 1. Né? Vou colocar um ponto Q aqui qualquer, que eu vou chamar de XY, né? Aqui a gente já sabe que é 1, tá? Que eu vou chamar de XY.
E eu sei que esses 3 pontos pertencem à reta S, portanto, estão alinhados, e o determinante vale 0. Calcular o determinante, 0, 0, 2 e 1, x e y genéricos, 0, opa, olha eu errando aqui já, 1, 1, 1, 0, 2 e x, 0, 1, y. Aqui dá 0, aqui vai dar 2y, menos x, vai dar 0, vai dar 0. Então, o determinante é 2y menos x, 2y menos x igual a 0. Para ficar com cara de equação de reta, né, a gente põe ao contrário. Menos x mais 2y é igual a 0. Essa é a equação da reta S. Ó, percebam de novo, a gente não tem o C. Se a gente não tem o C, significa que essa reta passa pela origem. Beleza? Essa é a resposta. Bom, vamos lá. Agora aqui o exercício é um pouquinho diferente. Ele diz assim, olha. As retas R, 2x menos y menos 3 igual a 0, S, x mais 2y menos 3 igual a 0, e T, 2x mais y menos 5 igual a 0, são suportes dos lados de um triângulo. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo. Então, assim, não importa muito onde que é a posição. O que ele está querendo dizer para a gente? Que a reta R, que a reta S e que a reta T são retas suportes, a gente chama suportes, né, dos lados de um triângulo. Né? Seria essa a relação. E aí ele quer saber quais são os vértices desse triângulo. Como que a gente vai fazer isso? Por meio da ideia da intersecção. Então, por exemplo, a reta R com a reta S vai dar para a gente um vértice A, por exemplo. A intersecção de R com T vai dar o ponto B, por exemplo. E a intersecção de T com S vai dar o C. Né? Então, basta a gente encontrar a intersecção de cada par de retas. Então, eu vou dizer assim, por exemplo, que o ponto A ele pertence à reta R e o ponto A pertence à reta S. Então, para encontrar o ponto A, eu vou precisar encontrar a intersecção dessas duas retas. Como que a gente faz isso? Resolvendo por sistema. Então, a reta R, 2x menos y menos 3 igual a 0, e a reta S, x mais 2y menos 3 igual a 0. Então, a gente precisa verificar quais são os valores de x e de y que fazem as duas equações serem verdadeiras ao mesmo tempo, né? Ou seja, o ponto que pertence às duas equações ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Aqui tá mais fácil multiplicar por 2 a primeira equação. Então, vou multiplicar por 2 essa primeira equação. Então, eu tenho que 4x menos 2y menos 6 igual a 0 e que x mais 2y menos 3 igual a 0. Aqui eu vou anular, eu vou ficar com 5x menos 9 igual a 0. 5x igual a 9, x vale 9 quintos. Lembrar que não basta o valor de A, a gente precisa também do x do A, a gente precisa do y. Então, a gente vai jogar em uma dessas equações aqui. Sei lá, pode ser na primeira. 2x menos y menos 3 igual a 0, 2 vezes 9 quintos, menos y menos 3 igual a 0. Vou multiplicar tudo por 5 para tirar isso daqui. Então, vai dar 18 menos 5y menos 15 igual a 0, menos 5y mais 3 igual a 0, 5y igual a 3, y igual a 3 quintos. Então, a gente descobriu uma coordenada que vai ser 9 quintos e 3 quintos, beleza? Ficou grande, quero ver cadê o resto aqui. Agora o B eu disse que pertence à reta R e B pertence à reta T. Então, a reta R, 2x menos y menos 3 igual a 0, e a reta T, 2x mais y menos 5 igual a 0. Aqui já vou somar as duas equações. Então, 4x menos y mais y vai anular, menos 8 igual a 0, 4x igual a 8, x igual a 2. Vou substituir na primeira equação aqui, 2x menos y menos 3 igual a 0, 2 vezes 2 menos y menos 3 igual a 0,
4 menos y menos 3 igual a 0. Menos y mais 1 igual a 0, y igual a 1. Então, eu encontrei que B tem coordenadas 2 e 1. É a outra coordenada do triângulo. Beleza? Ficou horrível isso, mas enfim, acho que vocês estão entendendo, né? E por fim, o C pertence à reta S e C pertence à reta T. Então, reta S, x mais 2y menos 3 igual a 0. E a reta T, 2x mais y menos 5 igual a 0. Vou multiplicar essa daqui por menos 2, que eu quero resolver por adição. Então, x mais 2y menos 3 igual a 0. Menos 4x menos 2y mais 10 igual a 0. Aqui eu vou ficar com menos 3x mais 7 igual a 0. 3x igual a 7, x igual a 7 terços. Falta achar o y. Vou jogar aqui. 2x mais y menos 5 igual a 0. 2 vezes 7 terços mais y menos 5 igual a 0. Multiplicar tudo por 3. Então, isso vai dar 14. Mais 3y menos 15 igual a 0. 3y menos 1 igual a 0. 3y igual a 1. Y igual a 1 terço. Então, o C é os 7 terços e 1 terço. E assim a gente encontrou os 3 vértices do triângulo. Eu vou mostrar para vocês no GeoGebra também, tá bom? Mas basicamente, o que o exercício pediu? Ele deu 3 retas e pediu os vértices formados aqui pela intersecção das retas. Então, eu quis descobrir quem que era o ponto A, que era a intersecção de R com... Ih, eu desenhei errado, né? Confundindo vocês. Deixa eu só desenhar para ficar bonitinho, já que o exercício está feito, né? Então, A seria a intersecção de R com S. Depois, B seria a intersecção de R com T. Agora sim, R com T. E, por fim, C seria a intersecção de S com T, tá bom? E aí, encontro os 3 vértices. Vou mostrar para vocês no GeoGebra como fica. Bom, vamos lá. Nesse exercício, então, o enunciado deu para a gente a equação de 3 retas e disse que essas 3 retas eram retas suportes de um triângulo. Então, digitei ali a reta R, agora eu vou digitar a reta S, x mais 2y menos 3 igual a 0. Vou digitar a reta T, 2x mais y menos 5 igual a 0. Beleza, tenho todas elas aqui. Então, percebam que essas 3 retas formaram um triângulo. Então, a gente diz que essas retas, elas são retas suportes aos lados do triângulo, né? Porque elas suportam, vamos dizer assim, esses lados, né? Em cima delas que aparece o triângulo. Então, a gente precisava, para encontrar os vértices desse triângulo, encontrar as intersecções de cada par de retas. Então, eu vou pedir aqui para encontrar a intersecção dos 2 objetos, né? Então, de primeiro aqui, eu vou pedir essa equação aqui, essa com essa. Então, menos 1,8 e 0,6, que é o 9/5 e 3/5. Depois, a reta R com a reta T, eu tenho 2 e 1. E, por fim, a reta T com a reta S, eu tenho 2,333 e 0,333, que é o mesmo que 7 terços e 1 terço, tá bom? Então, o que a gente fez? Encontrou algebricamente a intersecção 2 a 2 e assim a gente chegou nos 3 vértices do triângulo. Bom, vamos lá. O último exercício. Qual deve ser o vértice C de um triângulo ABC para que sejam verificadas as condições abaixo? E depois ele pergunta qual que é o perímetro deste triângulo. O vértice A pertence ao eixo X. O vértice B pertence ao eixo Y. A reta BC tem a equação x menos y igual a 0. E a reta AC tem a equação x mais 2y menos 3 igual a 0. Então, vamos com calma. Se o A pertence ao eixo X, ele não tem altura. Portanto, ele vai ser do tipo x do A e 0.
Se o vértice B pertence ao eixo Y, ele não tem lateralidade, então ele vai ser do tipo 0 e y de B, né? Para encontrar o perímetro do triângulo, a gente precisa calcular a distância entre os pontos, distância de A até B, distância de B até C, distância de C até B. Então, eu vou precisar das coordenadas de A e B também. E aqui ele me dá duas informações, que a reta BC tem a equação x menos y igual a 0, e que a reta C tem a equação x mais 2y menos 3 igual a 0. O que a gente sabe? Que C pertence às duas retas, né? Olha, BC e AC. Então, portanto, C está na intersecção de AC e de BC. Então, a gente pode começar por aí, encontrando o valor de C. Então, a gente sabe que para isso, x menos y tem que ser igual a 0 e x mais 2y menos 3 também tem que ser igual a 0. Eu vou usar agora aqui por substituição, só para ser diferente. Então, a equação 1 me diz que x menos y é igual a 0, portanto, x igual a y. E aí eu vou jogar essa relação aqui na segunda equação. Então, x mais... vou botar do jeito certo, né? Ao invés de escrever o x, eu já vou escrever y, mais 2y menos 3 igual a 0, 3y menos 3 igual a 0, 3y igual a 3, y igual a 1. Como x igual a y, o x também vai ser 1. Então, eu descobri que C tem coordenadas 1 e 1, beleza? Então, já encontrei o C. Vou até escrever a caneta aqui, para a gente destacar. Então, C tem coordenadas 1 e 1, beleza? Só que para encontrar o perímetro, a gente vai precisar saber quem é A e quem é B. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que A pertence à reta AC, certo? Então, para ele vai valer essa igualdade, x mais 2y menos 3 igual a 0. E a gente sabe que A ele é do tipo xa e 0, que o y dele vale 0 porque ele pertence ao eixo x. Então, o x do ponto A mais 2 vezes 0 menos 3 dá 0. O x do ponto A menos 3 dá 0, né, que vai anular. O x do ponto A é 3. Então, a gente descobriu aqui que o A tem coordenadas 3 e 0. Agora, para achar o B, a gente vai usar a mesma relação. O B pertence a BC, a reta BC, e além disso, a gente sabe que B, como está no eixo das ordenadas, ele tem como coordenada x 0, né, 0 e B, y de B. Então, agora, essa equação x menos y igual a 0, o x dele vale 0, menos y igual a 0, a gente descobriu que y é 0. Portanto, a gente descobriu que B vai ser a própria origem. O B vai ser 0 e 0. Agora, ele quer o perímetro para terminar. Então, vamos lá, vamos procurar o perímetro. A distância de A até B vai ser igual a x de B menos o x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. X de B, 0. X de A, 3. Y de B, 0. Y de A, 0 também. Então, isso vai dar a raiz de 9, que é 3. Agora, a distância de A até C. X de C menos o x de A ao quadrado mais y de C menos y de A ao quadrado. X de C é 1, x de A é 3, y de C é 1, y de A é 0. Aqui vai dar menos 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, ficou valendo raiz de 5. Por fim, a distância de B até C, x de B menos x de C ao quadrado mais y de B menos y de C ao quadrado. X de B, 0, x de C, 1, y de B, 0, y de C, 1. Então, vai dar 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1, deu raiz de 2. Portanto, o perímetro será 2 mais raiz de 5 mais raiz de 2
unidades de comprimento. Vou mostrar para vocês no GeoGebra, tá bom? Como que formou o triângulo. Mas só para fechar, então, o C, ele estava na intersecção das equações de BC e AC. Né? Eu poderia até ter desenhado para vocês, né? Imaginem assim. Aqui eu tenho a equação de AC e aqui eu tenho a equação da reta BC, ó. A reta BC, a reta AC, na intersecção deles eu tenho C, tá bom? E depois a gente precisava encontrar o A e B, e a gente sabia que o A pertencia ao eixo X e o B pertencia ao eixo Y, e a gente aplicou isso nas equações às quais eles pertenciam, beleza? Vou mostrar para vocês no GeoGebra. Então vamos ver a resolução desse exercício por meio do GeoGebra, né, da representação gráfica. O exercício deu para a gente várias informações sobre as coordenadas de um triângulo ABC. Então ele disse que o vértice A pertence ao eixo X, o vértice B pertence ao eixo Y, e ele deu duas equações de reta. Então ele disse que BC tem equação x menos y igual a zero. Então vou escrever aqui, x menos y igual a zero. A reta AC tem equação de x mais 2y menos 3 igual a zero. Opa! Então a gente tem essas duas retas aqui, que são retas suportes para os lados do triângulo. Como uma reta chama BC e a outra reta chama AC, a gente sabe que as duas passam pelo ponto C. Então, a intersecção desses dois pontos vai dar para a gente o C. Vou até renomear aqui para a gente não confundir. Vou chamar ele de C. Então, C é o ponto 1 e 1, que a gente achou lá algebricamente. Só que a gente precisa ainda achar os pontos A e B, né? Para poder encontrar o perímetro, que foi o que o exercício pediu para a gente. Como que a gente vai fazer isso? Ele disse para a gente que o vértice A pertence ao eixo X. Tá bom, a gente sabe que pertence ao eixo X, mas tem infinitos pontos aqui que pertencem ao eixo X. Só que além disso, ele falou pra gente que a reta AC tem essa equação aqui, né? X mais 2y menos 3 igual a zero. Então, essa reta x mais 2y menos 3 igual a zero, que ele chamou de AC, passa por C e também passa por A. Então, para eu encontrar o A, eu quero a intersecção dessa reta aqui, AC, com o eixo X. Então, a gente encontrou o A aqui, que seria o 3 e 0. E a mesma coisa no outro caso, né? Então, a reta BC tem a equação x menos y igual a zero. E ele disse que B pertence ao eixo Y. Então, eu vou perguntar qual é o ponto que pertence ao eixo Y e também pertence ao mesmo tempo à reta R. E aí, a gente tem o B0 e 0 aqui. E, por fim, a gente precisava calcular o perímetro, né? A gente fez isso algebricamente, né? Aqui, se a gente pedir para o GeoGebra calcular, ele vai dar para a gente em decimal, né? Então, vai ser aproximado. Mas só para que vocês tenham uma ideia aqui, esse 1,41 seria o raiz de 2, 2,24 é o raiz de 5 e o 3 é o 3 que a gente achou direto, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado mais claro um pouco esse conteúdo. E para a próxima aula eu vou gravar também uma videoaula com a introdução da teoria angular e principalmente com uma revisão de trigonometria do círculo trigonométrico, que a gente vai precisar usar esses conceitos daqui para frente e vocês precisam estar com isso na ponta da língua, tá bom? Até mais, gente. Um abraço.